gostaria de iniciar essa segunda aula, né, e já passando imediatamente para Éder e sua equipe fazerem a questão, entrar focando na questão dos gastos partidários. Vamos Agradeço, Meco. Excelente exposição. Boa noite, camaradas. É um prazer estar aqui nesse curso com todos vocês. Eu queria cumprimentar aí o nosso camarada secretário Ricardo Abreu, o Meco também, né, por estar conduzindo esse curso e também estar conduzindo brilhantemente aí a regularização, né, do partido. Também me permita cumprimentar os camaradas dos estados, em nome da camarada Mariette, né, nosso camarada aqui do DEF, que eu tenho muito apreço. Então, camaradas, eu estou acompanhado aqui, antes, na verdade, meu nome é Éder, eu sou da Comissão Nacional de Finanças, né, juntamente com o MECO, o camarada alemão, Alexandre, João Brasil, entre outros, e eu estou aqui acompanhado, né, vai me acompanhar nessa apresentação, a camarada Cris, a camarada Tânia e o camarada Alexandre Press, né, que fazem parte da equipe da administração. A intenção da nossa aula hoje é falar um pouco da gestão financeira e documental, né, um pouco das nossas rotinas aqui diárias, né. Inicialmente, antes, né, de entrar a fundo no tema, é importante a gente abordar sobre a última decisão, né, do Congresso de 2017, né, que estabeleceu, que entrou a fundo, né, na questão do plano, né, no plano de ações, e que também decidiu, né, na junção, né, do plano de ação política com o plano de estruturação partidária, de maneira que seja um só, né, um plano, né, que tenha todas as atividades do partido, bem como as atividades da estruturação partidária e da ação política. E com isso, né, a gente não vai falar nessa aula sobre o plano, né, mas apenas para introduzir, a partir do plano tem o orçamento, né, e o orçamento, ele é a expressão do plano, né, ele não é ao contrário, né, o orçamento, ele é subordinado, né, ao plano, né, então nem sempre no plano de ações existem tarefas que são monetizadas ou que tenha valores financeiros, né? Às vezes é um valor material que já é agregado ao partido. Então, a junção do plano, né, mais o orçamento é que materializa a ação planejada. A importância do plano, né, para a nossa aula, além de, por óbvio, né, de antecipar as nossas ações, planejar nossas ações, ela também tem uma importância para a execução da despesa, né, para a gestão de despesa, né, inclusive na prestação de conta. Veja que no plano, eu posso, né, na verdade, eu vou colocar, né, a conferência, né, que vai ser realizada agora no Congresso, e a gente já vai colocar quais são as despesas, né, e quais são as tarefas que são necessárias para realizar a conferência. A partir daí você vai fazer o orçamento, e com isso você já sabe exatamente quais são os processos administrativos necessários para executar aquela despesa. Então, o plano, ele também tem uma importância, né, na execução da despesa, e faz parte, e você executando bem essa despesa, você faz uma boa prestação de conta. Então, ela faz parte de um conjunto, o plano. Hoje, né, o PCdoB tem um contrato com a plataforma Target, que inclusive está disponível para todos os estados que quiserem utilizar, né, precisa, né, buscar a Secretaria de Planejamento, com a Neide, e alguns estados, eu acho que já fazem parte, né, parte da plataforma, e é onde a gente faz, né, coloca todas as nossas tarefas,
o plano, né? E a gente pode acompanhar, né, ali, tarefa a tarefa, né, inserir o orçamento, né, a demanda. Eu queria, sobre o orçamento especificamente, eu queria abordar alguns temas que eu acho importante, né? Na minha opinião, o orçamento é preciso sempre levar em consideração, embora o orçamento não seja o principal é o plano, mas é necessário que o orçamento tenha limitações, né, que são vinculadas às receitas disponíveis, né, essencialmente, né, eu diria, as receitas de recursos próprios e as receitas de fundo partidário. Veja que o fundo partidário, ele tem limitações legais, né, como, por exemplo, a aplicação, né, dos 5% na participação política, nos programas de participação política das mulheres, né? Isso, tanto o Comitê Central, né, como a Direção Nacional, como todos os níveis, né, que receberem recurso do fundo partidário devem aplicar esse recurso. Então, veja que, embora o orçamento, né, ele não tenha, ele não seja, ele seja a expressão do plano, o plano deve levar em consideração, né, que tem que executar programas de mulheres, né? E isso aos estados, né, que hoje podem receber fundo partidário. No caso do Comitê Central, a gente também tem que reservar 20% para a fundação, né, para fundação e pesquisa, né? Então, isso é só para o Comitê Central. E existem também algumas limitações de despesas que podem ser realizadas com fundo partidário, como, por exemplo, um show. Isso não quer dizer que não vai estar no plano a realização do show. Ela pode ser utilizada com outros recursos. Então, você já, inclusive, já sabe, né, qual é a meta de arrecadação. Você pode fazer um show com recursos próprios. Então, acho que eu diria que, assim, passando, né, eu colocaria esses aspectos, né? Já para entrar na nossa aula em si, eu vou apenas aqui colocar alguns tópicos, né? E daí a Cris vai passar a apresentar. Existem hoje, eu diria, 3 grandes etapas do processo administrativo: a contratação, a execução e pagamento e a organização documental. Cada etapa dessa tem a sua importância e a sua relevância, né, para a prestação de conta, né? A organização documental, na minha opinião, que tem uma relevância, né, eu diria, extrema, porque você não adianta você fazer uma boa contratação, você ter o objeto executado, mas você não está com o documento organizado e passivo de apresentar isso ao TSE. Então, eu vou ficando por aqui, eu vou passar para a Cris, eu volto logo mais no próximo tópico. Boa noite a todos. Vou falar um pouquinho sobre... Deixa eu apresentar novamente, ok. Vou falar um pouquinho sobre contratação. A contratação, ela tem um processo, né? E esse processo, ele se inicia por meio de um orçamento. Esse orçamento, logo após, vem a verificação da documentação e o contrato. Pode passar, por favor. Para o orçamento, é necessário alguns elementos básicos que devem conter nesse orçamento. Dentre eles, a qualificação da empresa, o destinatário do serviço, as especificações dos produtos ou serviços, o endereço de entrega. Pode passar, por favor. No orçamento, tem que conter os valores dos itens e o valor total, o prazo de execução, prazo de pagamento, data e a assinatura.
Após a verificação, pode passar, por favor, Éder, desse orçamento, a gente vai partir para a conferência de alguns documentos. Esses documentos, eles são... Oi, boa noite. Está todo mundo vendo a apresentação? Porque meu nome é Ana Carla. Oi. Fala um pouco mais alto, Cris. Sim, estamos. Ok. Vê se melhorou um pouquinho mais. Acho que ela falou ver a apresentação, ver o quadro da apresentação. Eu tô vendo. E tá... Não, pode continuar, Cris. Ela não está conseguindo. Não, dá para ver bem, dá para ver bem. Está dando para ver perfeito. Está ouvindo bem? Está ouvindo bem e vendo bem. Okay. Pode continuar. Então, aí a gente vai partir para a parte de conferência desses documentos. Esses documentos, eles podem ser de pessoa física, vai depender da contratação em si, ou de pessoa jurídica. Para pessoa física, os documentos documento de identificação com foto, né, o RG ou CNH, o CPF e o comprovante de residência. Para pessoa jurídica, o cartão CNPJ, documento de identificação do responsável da empresa, contrato social ou certificado MEI, né, no caso, e ata de eleição, no caso, quando for instituto, centro ou alguma associação. Pode passar, por favor. Após a conferência desses documentos e validados, aí parte-se para o contrato em si. E aqui, nós vamos precisar de alguns elementos básicos que compõem, na verdade, esse contrato. Para compor o contrato, precisa ter a qualificação, o objeto, pagamento, prazo de vigência e assinatura e data. Na qualificação, é necessário ter a identificação das partes interessadas do contrato, com as informações da empresa, como o CNPJ, endereço, o CEP, a cidade, o estado, e também deve conter os documentos pessoais dos responsáveis, que assinam pela empresa. Na parte do objeto do contrato, é de grande importância, porque... Pode voltar, Éder, por favor. No objeto do contrato, ele deve conter informações detalhadas desses serviços que serão prestados, que serão ofertados, né, e deve estar relacionado com a atividade partidária. Na parte de pagamentos, ele deve conter o valor total desse contrato, o valor, se houver parcelas, quais os valores dessas parcelas, e também deve conter os dados da conta bancária do contratado, tá? O prazo de vigência. No prazo de vigência, esse é o período que vai ser executado esse contrato, né? Esse serviço que será prestado. Então, tem que ter, de preferência, a data de início e de término. Assinaturas e datas. As assinaturas, nesse caso, estar sempre constando no contrato os responsáveis por aquela empresa, e sempre está datado com o início que realmente o contrato iniciou. Pode passar, por favor, Éder. E aí a gente volta aqui um pouquinho a frisar essa parte do objeto. Porque, por meio desse objeto, esse objeto ele tem que estar muito bem compreensivo e detalhando todos os serviços que serão prestados e relacionados com a atividade partidária, porque esse objeto ele vai servir como base para as notas fiscais e para os relatórios de execução que vão acontecer futuramente. Pode passar, por favor. Aqui, a gente selecionou um exemplo de um objeto de contrato, né? E aqui eu vou ler um pouquinho, eu vou ler o objeto para vocês. Prestação de serviço de assessoria administrativa para a Secretaria Nacional de Administração e Finanças do Partido Comunista do Brasil, PCdoB,
destinados à orientação e realização de trabalhos que visam garantir a correta gestão do acervo documental, que será a base para o processo de prestação de contas do ano de 2021, que envolvem o controle do fluxo de despesas realizadas pelo PCdoB, a organização de notas e demais documentos fiscais, contratos e respectivos relatórios de execução de serviços prestados ao PCdoB pelas empresas contratadas, além do acompanhamento e monitoramento diário das solicitações de pagamentos recebidas através do principal endereço eletrônico da Secretaria Nacional de Administração e Finanças do PCdoB, financas@pcdob.org.br. Então, aqui é um exemplo, né, de um contrato que ele informa exatamente aquilo que eu tinha falado anteriormente, né, de estar vinculado a uma atividade do partido. Encerro aqui a minha contribuição com a aula. Bem, camaradas, agora a gente vai falar um pouco sobre a execução e do pagamento. Primeiro, eu diria que é importante a gente classificar, do ponto de vista da execução, a despesa em duas classificações, de produto e serviço. Primeiro, produto, né, seria um computador, uma caneta, né, um lanche, uma torneira, por exemplo. Ou um serviço, né, que seria um prestador de serviço administrativo, uma edição de vídeo, uma pintura, ou a manutenção de ar. Nessa classificação, ela é importante acontecer, ela não, por óbvio, ela é só uma classificação para facilitar, não necessariamente se encaixa adequadamente, né, os ritos, né, que eu vou falar logo mais, mas ela é importante para a gente saber exatamente quais são os documentos necessários, né, para comprovar, né, a execução dessa despesa. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma reforma da sede. Na reforma, por exemplo, pode ter dois tipos de despesa. Um produto, né, um material da reforma, por exemplo, ou um serviço, a mão de obra, a do pintor, né, cada um dessa despesa, ela é comprovada de uma maneira diferente. Primeiro, eu diria aqui sobre o produto, né, os documentos necessários para o pagamento. O produto, por óbvio, né, a gente, a maioria, né, todas as despesas, é necessário ter orçamento ou contrato. Algumas delas é importante ter o contrato e o orçamento. Por exemplo, às vezes uma padaria, você vai comprar um lanche, às vezes só você consegue um orçamento daquela padaria, do buffet e tudo mais. Ela é válido, né, com os elementos que a Cris apresentou. Uma nota fiscal detalhada, e aqui, nesse caso, uma nota explicativa, né, colocando, né, apresentando os motivos, né. A nota fiscal é importante sempre ter a descrição detalhada de todos os produtos, né. Por exemplo, na reforma, lá, se você for na Leroy Merlin, por exemplo, né, tem que ter exatamente, né, o parafuso, aquele cupom detalhado, a quantidade de cada item, né, as especificações do item, né, e bem como, no caso, se for no caso, por exemplo, de serviço, né, já é importante, na nota fiscal, ter o objeto do contrato, né, se for possível, né, assim, colocar na nota, né, para deixar muito claro, né, aos órgãos de controle, exatamente qual é aquela despesa, né, o valor do serviço, né, ou do produto, e o nome do contratante, né, isso acho que é básico na nota fiscal. Aqui a nota explicativa, ela se justifica, né, para que o partido, né, ou o comitê partidário apresente, né, na prestação de conta, qual é a justificativa, né, daquela compra e qual é a vinculação com o partido. Principalmente com os gastos do fundo partidário. Veja que aqui a gente já recebeu questionamento de compra de torneira. Então, é importante a gente sempre ter
também anexar fotos do produto, se possível, né, e demonstrar nexo com as demais despesas ou os outros bens do partido. Como, por exemplo, você comprar recarregar um toner de uma impressora que não existe nos bens do partido. Ou você pagar combustível de um carro que o partido não tem, né? Ou seja, isso não quer dizer que você, não, por exemplo, não possa pagar um combustível, mas isso, né, se desdobra em outros, né, em outras fases, né, da prestação de contas, né, que o João provavelmente nas aulas dele ele vai falar, né? Então é sempre importante, né, o produto estar vinculado com a atividade partidária e com os demais despesas, né, do próprio partido. Já o serviço, né, os documentos, né, necessários, né, para o serviço, né, o orçamento e contrato, é a nota fiscal detalhada, e é aqui entra, né, sai a nota explicativa e entra o relatório de execução mais a entrega. O relatório de execução, ele é sempre importante, no relatório de execução, demonstrar, né, qual é o período que foi realizado esse serviço, o objeto do contrato, e descrever, né, em ordem cronológica. O relatório de execução, ele é fundamental para demonstrar cabalmente que o serviço foi executado, né? Por exemplo, você contrata uma pessoa para editar um vídeo, por exemplo. Ele precisa demonstrar que ele realizou e apresentar o vídeo. Nesse caso, além do relatório, é necessário anexar o vídeo na prestação de conta, por óbvio, né, nos documentos, né, no banco de dados do partido, né? Então, também é sempre importante colocar os meios utilizados e a assinatura do prestador. Por exemplo, se o partido contrata um MEI para um serviço específico, né, administrativo, por exemplo, para fazer um estudo, elaborar uma planilha, né, então ele deve, né, o relatório é o principal meio de prova da execução do serviço, né, porque é um serviço que não tem uma entrega material, eu diria. Eu trago aqui um exemplo de um relatório, né, de uma empresa que presta manutenção de ar-condicionado, e aqui nesse relatório, ela coloca, né, tem a logomarca da empresa, né, e os dados, né, do PCdoB e o CNPJ da empresa, né, o objeto do contrato, e aqui eles sempre colocam, né, você vê que é um relatório simples, mas ele demonstra aqui a data que ele foi na sede, o horário que ele foi, o local que ele foi e o que ele foi fazer, né? E por que ele foi lá? E a assinatura e a data. Isso é de extrema importância, né, para se demonstrar, né, que o serviço foi de fato executado. Aqui também eu trago de um outro relatório de execução. Esse já é um prestador de serviço que presta consultoria, né, de TI, né, para o PCdoB, e é um relatório mais robusto, né, que ele coloca aqui todas as reuniões, né, que ele participa, né, detalha exatamente o que foi conversado nessa reunião, né, e então ele demonstra que elementos, né, que demonstra que também foi executado o serviço. Para finalizar essa parte da execução, eu colocaria aqui algumas questões básicas, né, para o pagamento, né, que a transferência deve ser sempre para a conta do fornecedor, né, nunca para uma conta de terceiro, né. Se o fornecedor, e aí é nos casos que o partido, né, ou o comitê, né, paga através de um sistema, né, eletrônico, né, um gerenciador financeiro eletrônico. Há casos, por exemplo, que o partido paga em cheque. Eu recomendo,
né, o pagamento sempre nominal, né, e sempre ter a cópia daquele cheque, né, e sempre que possível, no verso do cheque, fazer alguma observação de qual serviço foi realizado e ter um recibo, né, do prestador, né, e quem recebeu o cheque, dizendo exatamente que cheque que ele recebeu, o número e por qual serviço que ele recebeu, né. Então, isso para um caso, por exemplo, de um endosso de um cheque, né, então acho que apenas para deixar mais redondo essa questão do pagamento. Eu vou me despedindo por aqui, e agora a Tânia, né, vai falar um pouco sobre como que a gente faz a organização documental. Boa noite a todos e todas e todes. Eu estou aqui hoje para contribuir um pouquinho com essa aula, embora eu acho que aqui a contribuição maior é sempre de vocês, eu aprendo muito mais ouvindo do que falando, mas eu vou falar um pouquinho do serviço, do trabalho que a gente tem desenvolvido aqui na Secretaria de Administração e Finanças do PCdoB. Eu vou tratar sobre organização documental. Então, o que é a organização documental, né? O que seria isso, a gestão documental? Nada mais é que alguns procedimentos, um conjunto de procedimentos que permite que a gente armazene e organize de forma adequada toda a documentação que a gente juntou ao longo desse processo que foi descrito aí pela Cris e pelo Éder. Então, como o Éder bem colocou, de nada adianta a gente fazer tudo isso se a gente não conseguir juntar isso de uma forma que seja inteligível, compreensível, aceita pelo TSE. Assim como os demais processos, o processo de contratação segura, o processo de elaboração dos orçamentos e todas essas etapas que foram descritas, a organização do documento, a gestão documental também tem por objetivo a prestação de contas. Esse é o nosso objetivo principal, né? E por que isso é tão importante? Por que é importante a gente ter uma política de gestão documental? Segundo os dados publicados no site do TSE, eles fizeram uma apuração, esses dados foram publicados em junho do ano passado, há aproximadamente um ano, foi publicado em 8 de junho, se eu não me engano, no site do TSE, os partidos teriam que devolver 27 milhões aos cofres públicos por irregularidades na aplicação do fundo partidário. E quando você vai olhar o porquê dessas devoluções, você observa que a grande reclamação, o grande motivo, a grande motivação para essas devoluções não é nem que os partidos gastaram de forma errada, é que eles não conseguiram comprovar de forma eficiente o gasto. Então, a falta de documentos que comprovem aquele gasto faz com que os partidos tenham que devolver dinheiro, por isso que é tão importante, é claro, é importante para o partido, é importante para a eleição, mas é muito importante para o processo de prestação de contas. Se a gente não conseguir fazer um processo de prestação de contas correto, adequado, a gente vai ter que acabar devolvendo um recurso que já é tão escasso, como os camaradas bem colocaram logo no começo da reunião, né? É muito difícil a gente fazer gestão de pouco recurso. Então, fazer a gestão correta para não ter que devolver nenhum recurso é um item principal, é primordial, por isso que a gente está focando tanto nisso. Então, como a gente coloca aqui no slide, as principais causas de devolução estão associadas a não comprovação de gastos, a comprovação incorreta, a não comprovação desses gastos. Tá, mas tudo bem. Então, eu falei do que falei por que é importante, frisei aqui a questão da prestação de contas, mas como é que a gente faz? Então, eu vou falar para vocês como a gente faz aqui, no Comitê Central, aqui na Secretaria Nacional, e que pode servir aí de base, caso vocês tenham também uma base, um outro método melhor, a gente está aberto a sempre as sugestões, a ouvir vocês, e a gente vai contar para vocês porque talvez a nossa experiência seja útil. Bom, aqui o nosso processo começa com uma planilha, que é elaborada no Google Sheets, que é um mecanismo coletivo, aí, de uso coletivo, né, especialmente nesse momento de pandemia, com todo mundo em home office, esse tem sido um mecanismo muito eficiente para nós. Então, a gente desenvolveu essa planilha, que é uma planilha coletiva. Aqui, a gente coloca todos os gastos que chegam para o partido, que vem através do e-mail, né, do e-mail da Secretaria de Finanças. Esses pedidos de pagamento chegam. Aí a gente vai cadastrar esses pedidos aqui, os pedidos de pagamento e suas respectivas documentações, né? Então, a gente cadastra esses pedidos de pagamento aqui, a gente vai colocar o nome do fornecedor, a nota fiscal, o número do RPA, se for no caso de pagamento de algum trabalhador, algum prestador de serviço, enfim. E a gente vai colocando todas essas
informações, a data de vencimento, o prazo que a gente tem para pagamento, e com essa planilha, a gente vai dar origem a um outro processo, que é o processo de elaboração e confecção de um mapa. Então, aquela é a planilha de pagamentos, aquela é a planilha que vai geralmente para o banco, para a pessoa que é responsável por fazer as execuções bancárias aí. Mas com aquela planilha a gente dá origem a uma outra, que é esse mapa que está aparecendo aqui na tela agora. Esse mapa vai mostrar para a gente, no caso esse aqui é até do ano passado, é um mapa de 2020, e esse mapa vai mostrar para a gente o nome do fornecedor, vai mostrar se ele apresentou ou não apresentou o relatório de execução dos serviços, vai apresentar se o contrato já está providenciado, se está feito ou se não está feito, se o documento fiscal está ok ou não, o número desse documento fiscal, desse documento contábil, e os demais dados relativos a esse pagamento. Para que a gente quer esse mapa, né? Com esse mapa em mãos, então, aí sim a gente vai partir para a gestão documental propriamente dito, para o arquivo documental propriamente dito. E esse arquivo documental a gente vai organizar da seguinte forma: a gente vai elaborar pastas por dia de pagamento, como vocês estão vendo aí, esse é um exemplo, essa sequência de print screens são exemplos da nossa organização de pastas. Então, a gente organiza, de acordo com a ordem do extrato, pastas por dia de pagamento e por pagamento realizado. Então, aqui a gente tem um exemplo do dia 4 de janeiro. Então, no dia 4 de janeiro desse ano, a gente fez uma série de pagamentos. Cada pagamento realizado no dia 4 vai ter um número. Então, o primeiro pagamento é o 41, o segundo pagamento é o 42, o terceiro é o 43, e assim sucessivamente. Cada pastinha dessa, a gente coloca dentro toda a documentação referente àquele pagamento. Então, a gente vai ter aqui o contrato, a gente está pegando aqui o exemplo da Mariana Branco, que é um exemplo completo, né, de um material que estava completo. Então, a gente tem aqui o contrato, ela é uma jornalista, então ela tem entregas, todas as matérias que ela realizou vão estar aqui dentro, ela tem a nota fiscal, tem o relatório dela falando como ela fez, né, o processo que ela utilizou para elaborar essas matérias, e tem o comprovante bancário desse pagamento. Então, tudo isso vai estar dentro dessa pasta, e essa é uma forma que a gente entende que fica fácil para depois a gente apresentar essa prestação de contas para o tribunal, porque todos os elementos necessários, exigidos, estão aqui contemplados. E numa linguagem de uma maneira inteligível, fácil de compreender, e que todo mundo pode, qualquer pessoa que chegue para olhar isso aqui vai entender. Porque, por exemplo, vocês podem perceber que nesse título do documento, que é uma outra parte bastante importante, a nomeação dos documentos, a gente sempre vai colocar a data em que esse pagamento foi efetuado, o nome desse fornecedor e qual é o documento a que se refere. Então, pagamento dia 4 de janeiro de 2021, Mariana Branco, e esse aqui, esse primeiro arquivo que está aqui elencado nesse terceiro print screen, é o contrato dela. Esse número que vocês estão vendo aqui, o 056.8, são os 4 primeiros dígitos do CPF ou do CNPJ do fornecedor, que a gente também sempre utiliza, que é para não ter confusão entre os fornecedores, para não ter nenhum erro, que calha de algum fornecedor ter nome similar, igual. Então, esse é o processo que a gente utiliza aqui na secretaria. Bom, eu acho que, além disso, além de falar para vocês como a gente faz aqui, como vocês puderam ver aí de forma rápida, eu vou falar para vocês também de algumas ferramentas úteis que eu acho que talvez sejam interessantes para que vocês conheçam. Bom, aqui na secretaria, como eu falei, a gente tem usado bastante essa ferramenta que é o Google Sheets, que é um Excel, entre aspas, um Excel do Google coletivo. Então, às vezes o organismo partidário não tem a licença do Excel, não tem licença Microsoft, mas o Google é um mecanismo gratuito e pode ser utilizado de maneira coletiva, de modo que a gente acredita que facilita bastante o nosso trabalho e possivelmente também facilite de vocês. Outras ferramentas interessantes que também a gente utiliza aqui são ferramentas de depósito de documentos, né, que vão guardar esses documentos. Então, a gente tem o Google Drive, a gente tem o Dropbox,
que a gente não utiliza tanto aqui, mas ele também pode ser utilizado, é uma boa ferramenta. E tem o OneDrive, que é uma ferramenta que a gente constantemente utiliza na secretaria, que é onde a gente deposita todos os nossos arquivos, e que, por conseguinte, também ficam disponíveis para utilização coletiva. E a gente tem aqui, a gente colocou também o Excel, mas que a gente tem certeza que é grande e conhecido de todas as pessoas, deve ser muito amigo, muito familiar para vocês. Então, essas são algumas ferramentas que a gente acredita que podem facilitar o trabalho e a vida de vocês. Acho que é isso, eu encerro minha participação por aqui, passo a palavra para o Alexandre, que vai trazer alguns exemplos práticos de como se dá aí esse processo todo de contratação, orçamento e execução da despesa, e pagamento da despesa. É isso, gente. Obrigada, camaradas. Boa noite. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Esperamos contribuir aí para essa aula de hoje. Antes de entrar propriamente dito aqui nos exemplos práticos, isso tudo que foi tratado aqui até agora, para administração, é chamado de processo administrativo. Não tem nada a ver com processo jurídico. É um processo... O que são os processos administrativos? São sequências de atividades e tarefas ordenadas com o objetivo de se chegar a um resultado final. Nosso resultado final é executar o fundo partidário, as despesas com o dinheiro público para a finalidade partidária e, no final, poder prestar contas de uma maneira correta para os órgãos reguladores aí. Um bom exemplo de um processo administrativo, para a gente ilustrar aqui, seria quando a gente vai fazer uma receita de um bolo. O bolo, ele tem ali, a receita do bolo tem lá todo o processo, as etapas que tem que ser feitas para você fazer o bolo ficar pronto. Às vezes, quem já fez bolo sabe como é que funciona, né? Às vezes você está fazendo o bolo, você segue tudo, mas o bolo, você teve o bolo, mas ele ficou bom? Dá para comer? Não. Ele serve? Não. Às vezes passou do tempo de assar, às vezes o fermento está ruim, às vezes vai servir para poder deixar atrás da porta ali. Então, a gente tem que nos aperfeiçoando. Isso aqui é só para dar um exemplo aqui. Pode seguir. Então, nós vamos usar aqui um exemplo de um evento. Porque o evento tem várias contratações, vários serviços que a gente precisa comprovar e fazer para poder prestar contas. Então, um evento de locação do espaço, às vezes tem a contratação de alimentação, a produção de materiais gráficos, o aluguel de sonorização e assim por diante. Então, o orçamento da locação do evento, por exemplo, para uma reunião do Comitê Central, vamos usar aqui como exemplo, tem que ter no orçamento o nome do evento, tem que fazer menção que nós estamos fazendo um orçamento para a realização daquele evento que tem a finalidade com a atividade partidária, ter a descrição do espaço, com a metragem, se possível, a descrição das salas, a descrição dos valores por diárias, quantos dias serão usados. Seguinte, as notas fiscais também têm que fazer menção à contratação daquele espaço para a realização do evento, com descrição minuciosa, como já foi tratado aqui, e constar principalmente a data do evento, quando foi realizado. Então, no caso aqui, por exemplo, nós contratamos um fotógrafo para fazer o registro fotográfico do evento. Então, tem que ter o contrato com o fotógrafo, como já foi tratado. O fotógrafo, a gente sugere que ele também fotografe para poder ajudar ali a construir a prestação de contas. Então, fotografar o espaço sendo montado, fotografar os materiais gráficos produzidos para a identidade visual. Então, por exemplo, banners. Você não tem como guardar um banner para apresentar na prestação de contas, mas você tem como fotografar o banner, você tem como fotografar a faixa de mesa, você tem como fotografar os materiais de sinalização, fotografar o buffet que foi contratado, os participantes que estão no evento e o material que foi divulgado. A mesa de som e assim por diante. Pode seguir. Então, no caso desse evento, a gente fez a contratação de um buffet. Então, no orçamento, o buffet geralmente envia o orçamento com as opções de cardápio e um número estimado de participantes. Junto a isso, nós também temos que anexar a lista de presença do evento com as pessoas que participaram efetivamente daquele evento. A fotografia, como nós falamos, e a nota explicativa, como já foi tratado anteriormente aqui, do evento, no caso do buffet aqui,
foi contratado. A nota fiscal, como já foi tratado também anteriormente. O material gráfico, o orçamento, a nota fiscal, as artes que foram enviadas para a gráfica, no formato para gráfica, com aqueles cortezinhos de sangria e etc., para demonstrar que aquele prestador de serviço que foi contratado para fazer a criação do material gráfico também produziu. Então, a fotografia com a identidade do material gráfico, a cópia do material impresso. A gente produziu folder, produziu revista, adesivo, crachá. Nós temos que guardar esse material, que ele pode ser solicitado. Provavelmente, nós vamos ter que também entregar para poder fazer as peças ali de prestação de conta. E o recibo de entrega. Quando nós fazemos a contratação de uma gráfica, é uma nota fiscal de circulação de mercadoria. Vem um canhotinho que a gente assina a entrega. Então, é importante também a gente ter um recibo da entrega desse material. No caso da sonorização, além do orçamento, pode ser uma nota fiscal ou uma fatura, porque trata de locação, o detalhamento dos equipamentos que foram contratados. Às vezes precisa ali de projetor, aluga notebook, mesa de som, microfones, e também, nesse caso, uma nota explicativa. Vamos seguir. No caso aqui de contratação de pessoa física. Então, temos duas formas aqui de contratação. Uma que é pela CLT, o contrato de trabalho com carteira assinada. Então, temos um contrato de trabalho, uma carteira com registro em carteira de trabalho, com a definição do serviço e o vínculo da atividade partidária. Então, vamos contratar um porteiro. O porteiro tem que estar ali se referindo que o trabalho dele é na sede do partido, então, trata-se com finalidade, junto com o funcionamento da sede, que está diretamente relacionada com a finalidade partidária. Quando a gente tem que tomar aqui cuidado, quando a contratação de um dirigente, quando a gente faz algum registro de um dirigente em carteira de trabalho ou através de recibo de pagamento de autônomo, também considerar a classificação brasileira de ocupações. Existe um código para o trabalho do dirigente partidário. Então, observar isso também. Já no caso da contratação por recibo de pagamento de autônomo, ou seja, você está contratando uma pessoa, um autônomo, que vai exercer um serviço por um tempo determinado, com início, meio e fim. Então, nós vamos precisar de todos os elementos que foram tratados anteriormente, documentação, qualificação, o contrato, o relatório de serviços, o recibo de pagamento de autônomos, que é gerado pela contabilidade, assinado, embora em alguns casos aqui, para as leis trabalhistas, aqui os advogados podem tratar ali, que o recibo e o comprovante de pagamento sirva, para nós precisamos que o autônomo e o funcionário assinem o recibo de pagamento. E também aqui damos aqui uma sugestão de que a gente não ultrapasse períodos superiores a 6 meses, porque trata-se de um autônomo, é um serviço momentâneo, é uma coisa com começo, meio e fim. No caso, quando a gente contrata funcionários no regime de CLT, nós temos também aí as convenções coletivas dos sindicatos de categoria que determinam, e a lei trabalhista também, o pagamento de benefícios, como vale transporte, vale refeição. Isso, para a gente, na prestação de contas, é uma questão muito importante, porque você contrata, por exemplo, o vale transporte através de uma empresa, através no caso aqui de São Paulo, da SP Trans. Então, você tem que fornecer também a lista detalhada dos beneficiários desse vale transporte, a nota fiscal e a nota de débito, e um relatório, como eu já disse aqui, dos beneficiários com o nome de cada um e qual o valor que foi acreditado para cada um, para poder compor ali, enviar para a contabilidade e depois para o jurídico, para eles poderem elaborar a prestação de contas. Segue, por favor. Despesas com telefonia, internet, luz e água. Lembrando que nós estamos falando aqui, todas as despesas e nós estamos tratando, elas têm que estar diretamente relacionadas com a atividade partidária. No caso da telefonia, é uma particularidade muito interessante. Nós temos que ter aqui
a fatura detalhada dos serviços, constando o número da linha, constando quais serviços que nós temos naquelas linhas, no caso de pacotes de dados, as ligações que foram realizadas, a lista de usuários, ou no caso, nós temos lá o secretário de Finanças, o membro da comissão de organização do Estado, que tem um celular, um aparelho celular que é custeado pelo partido. Então, nós temos que fornecer o número da linha, a lista, o nome da pessoa que está com aquela linha e qual que é a função que ele exerce para poder demonstrar que aquela linha está sendo usada para a atividade partidária. No caso de internet, luz e água, é a mesma coisa. As faturas têm que estar no endereço da sede registrada. A gente não pode fazer pagamentos de faturas de luz e água que estejam em outro endereço que não seja o endereço da sede, para poder a sede funcionar. Você tem um aluguel de uma sede no estado. O que você precisa para aquela sede funcionar? Você precisa de ter luz, internet, telefone, funcionário, enfim. Então, você está demonstrando que existe um funcionamento cotidiano daquele local. No caso aqui de manutenções e serviços de empreitada, é uma particularidade também. Nós temos aqui, quando for fazer uma obra, uma mudança de layout, é necessário também apresentar o projeto arquitetônico, o relatório de serviços executados e a nota explicativa. Também sugerimos que seja feito registro fotográfico da obra, a substituição da peça. Parece um exagero, mas não é. Nós temos que dizer que, por exemplo, na sede nacional do partido, foi feita uma aquisição de uma torneira para troca de uma torneira que estava quebrada do banheiro do segundo andar. E, se possível, tirar foto da obra que foi realizada com começo, meio e fim. Próximo, por favor. Então, aqui nós damos um exemplo prático, um exemplo que foi realizado aqui numa prestação, se não me engano, de 2017. Isso aqui é uma nota explicativa de aluguel de impressoras que nós temos na sede nacional. Então, aqui na primeira página, nós temos aqui a identificação do prestador de serviço, da pessoa que está alugando as impressoras, 2 parágrafos fazendo a explicação do porquê daquelas impressoras foram alugadas, um print aqui do objeto do contrato e a fotografia da impressora na sede que está sendo usada. E assinado, nesse caso aqui, foi assinado por mim, que era o responsável na época. Próximo. Então, acabou, né? Então, eu fico por aqui, espero ter contribuído. Estamos à disposição para para questionamentos e tal, e passo aqui a palavra, então, para a coordenação do curso. Muito obrigado.